Hoje quero falar com vocês sobre os 3 segredos para construir a estabilidade financeira. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe um like se quer aprender a economizar e gerenciar seu dinheiro. Agora, esses 3 elementos, esses 3 segredos, esses 3 pilares sobre os quais falarei neste vídeo estão interligados. O que isso significa? Que se você fizer um, mas não fizer os outros 2, ou se fizer 2, mas não fizer o terceiro, independentemente da ordem, você não pode construir uma estabilidade financeira. De qualquer forma, é difícil. Obviamente, rapazes, essas são considerações que eu faço depois de aprender a gerenciar meu dinheiro. Então, de 2019 a 2024, já são 5 anos depois de ter falado sobre isso online, depois de ter discutido com colegas sobre este tema, depois de ter entrevistado centenas de italianos. No meu formato, quantos italianos ganham? Cheguei a essa conclusão porque justamente no meu percurso me perguntei, ok, quais são as coisas fundamentais? Então, o primeiro elemento é aprender a gerir o seu dinheiro, ou seja, a gestão do dinheiro. O problema da gestão do dinheiro é que ninguém nos ensina isso. Ou seja, se nossos pais não nos ensinaram certas coisas ou de qualquer forma não vimos certas coisas, não sabemos como gerir o dinheiro. Não tendo noções básicas, é normal não saber gerenciá-los. É normal, por exemplo, gastar todo o dinheiro, para muitos é normal comprar coisas a crédito, fazendo financiamentos, porque é o que vimos dos nossos pais, é o que as pessoas ao nosso redor fazem e, portanto, consideramos isso normal. Mas isso se você quer parar de ter problemas com dinheiro. Se você não quer mais ter a preocupação de ter que esperar para comprar um par de sapatos para seus filhos, ou esperar para fazer certas escolhas, você realmente precisa mudar sua mentalidade. E eu sei que no início isso pode ser difícil, foi para mim também, mas talvez eu tenha tido a sorte de falhar, de tocar o fundo. O primeiro ponto é a gestão do dinheiro. Quem tem pouco acha que é inútil gerenciar, mas o que se deve gerenciar? Eu tenho pouco dinheiro, não tenho nada para gerenciar, mas é exatamente o contrário. É justamente por ter pouco dinheiro que você precisa aprender a administrá-lo. Porque se você não sabe gerenciar o pouco dinheiro que tem agora, não saberá gerenciar muito dinheiro que terá no futuro. Portanto, é fundamental começar a entender como gerenciar essa quantia, mesmo que pequena, que você tem agora. Gerenciar seu próprio dinheiro significa ter controle sobre o seu dinheiro. Eu sei que falo sobre isso frequentemente. Este é o núcleo do canal, o foco do canal, porque é a minha missão. Ou seja, o que eu quero fazer é realmente ajudar cada vez mais pessoas a entender o que significa gerir o próprio dinheiro para evitar problemas e construir uma estabilidade financeira. Mesmo com um salário normal, porque eu consegui fazer isso com um salário normal. Logo, vou explicar algumas coisas que farão você entender melhor essa transição. Agora, por que não falei de dinheiro imediatamente? A maioria das pessoas está convencida de que precisa ganhar mais. Obviamente isso é verdade, mas não é a única coisa. Porque quantas vezes vimos pessoas famosas que ganham muito dinheiro, não sei. Atores, cantores, esportistas caídos em ruína, endividados, diga Madonna. Mas esse ganha 1 milhão de euros por mês e acabou falido. Por quê? Porque eles não sabem gerenciar o dinheiro? Especialmente se uma pessoa vem do nada e em pouco tempo se encontra com muito dinheiro em mãos. Aí que acabar em falência não é algo tão estranho. Basta pensar no fato de que, por exemplo, quem ganha na loteria arranha e ganha, o que é muito errado. Sei que quem tem pouco dinheiro compra a raspadinha, porque está convencido de que reverter sua situação financeira é uma consequência de um golpe de sorte. Bem, não é assim. O golpe de sorte é no momento em que você decide assumir o controle da sua situação financeira. Não a loteria, porque se você ganha na raspadinha, ganha na loteria e o que mais? Está estatisticamente provado que 70% das pessoas que ganham na loteria estão na mesma situação de antes, dentro de 5 anos, e 30% destes se encontram em uma situação pior do que antes. Por quê? Porque eles não sabiam como gerenciar seu dinheiro. Então este é o pilar número 1, pilar número 2. As receitas. Não adianta enrolar, pessoal, quero ser sincero. Se você ganha pouco, a vida é difícil. Ou seja, não adianta nos enganarmos.
ok? Certamente aprendendo a gerenciar seu dinheiro, você conseguirá ter uma vida um pouco melhor do que se não o gerenciar. Mas se a sua renda é baixa, é difícil. E se essa situação se prolongar por muito tempo, torna-se realmente frustrante e desgastante. Portanto, uma vez que aprendemos a gerir nosso dinheiro, o pouco que temos, precisamos trabalhar na renda. Precisamos trabalhar para aumentar nossas receitas, porque obviamente é normal ter um período de dificuldade, acontece com todos, aconteceu comigo também, mas se isso é uma constante, significa que realmente há um problema fundamental. Então, mesmo que você encontre todos os métodos para economizar, para gastar pouco, eu já falei sobre isso muitas vezes no canal, mas esses são bons para amortecer por um período, porque talvez haja um período de dificuldade. Existe, não sei, um dos parceiros que trabalha menos, que perdeu o emprego, que tem problemas. Pode acontecer por caridade, mas não pode ser uma condição permanente se você quer resolver esse problema para sempre. E não estou dizendo para ficar rico, porque pessoal, quer dizer, ficar rico. Não estou dizendo que não acredito nisso. Mas eu estou falando da normalidade da pessoa comum que tem um emprego de funcionário, onde em uma família, exatamente, ambos trabalham, talvez tenham 2 filhos, eles têm uma vida sem muitas pretensões e simplesmente querem ter uma casa decente, um carro decente. Não estou falando de coisas luxuosas, porque você não pode pagar por isso. Se você tem um salário normal, pode tirar férias todos os anos, ter uma pequena poupança e não precisa se preocupar exatamente com imprevistos. Conseguir pagar tudo em dia, conseguir economizar constantemente, então guardar um pouco todo mês. Isso, na minha opinião, é a estabilidade, onde você está tranquilo, onde o dinheiro não representa um problema na sua cabeça. Mas essa mudança, antes de tudo, precisamos fazer na cabeça. Depois, tudo isso se refletirá também na nossa conta bancária. É por isso que primeiro vem a gestão e depois o aumento da receita. Porque uma vez que entendemos que temos controle sobre nosso dinheiro, então precisamos tentar melhorar, ou seja, aumentar a receita. O que podemos fazer? Encontrar um trabalho que pague melhor se sou pouco remunerado no atual. E percebo que, apesar dos meus esforços, ainda estou lutando. Eu realmente deveria tomar uma decisão. Sim, tudo bem, pode ser um risco, mas fazer algo onde sou mais remunerado. Cuidado! Mas isso não é trabalhar mais, porque muitos fazem isso, trabalham mais. O ponto não é trabalhar mais horas. O ponto é ser mais remunerado pelas mesmas horas, porque se você trabalha mais horas, ou seja, você ainda tem um limite, se trabalha muito, mas é pago 8 euros a hora, ou seja, você sempre tem o problema porque seu tempo é limitado, você não pode trabalhar mais de 12 a 13 horas por dia, ou seja, você pode fazer isso por um período até trabalhar todos os dias, depois você adoece, tem problemas de saúde e piora. Outra coisa que pode fazer é criar novos fluxos de entrada. Um dos principais erros é depender de uma única entrada. Qual é o ponto? É que se 100% da sua renda depende de uma única fonte, se essa fonte faltar, você tem 0. Se, no entanto, você tem 2 fontes de renda, onde uma talvez é 70%, 80% e a outra é 20%, 30%, já é melhor. Porque se a maior faltar, você ainda não fica com 0. E talvez você possa fazer essa outra crescer. Justamente para consertar esse imprevisto que aconteceu, não sei, talvez exatamente. Perdi o emprego, mas tem uma segunda atividade, um segundo trabalho. Isso realmente pode te salvar. Portanto, é fundamental ter mais rendimentos. Ainda melhor se a sua renda não estiver vinculada ao tempo, porque enquanto você troca seu tempo por dinheiro. É difícil, pessoal, vamos ser claros, é difícil. Eu também percebi isso, de qualquer forma, vocês sabem da minha história, eu acertei minhas contas e tudo mais com um salário normal. Mas então percebi que não podia fazer muito mais, não podia alcançar certos objetivos. Continuando naquele caminho, certamente eu estava melhor do que antes, mas se você quer ter algo a mais, precisa parar de trocar seu tempo por dinheiro e criar uma renda que seja desvinculada do tempo. Vou te dar um exemplo. Um casal que cria um e-commerce, agora estou dando um exemplo, mas você pode fazer 1000 coisas. Sempre como segunda atividade, não estou dizendo para largar o trabalho, mas talvez um emprego em tempo parcial, seja para você, o marido ou a esposa, o que for possível. Segunda atividade, talvez e-commerce, feita em casal no tempo livre, desvinculada do tempo. Se aquele e-commerce funciona mesmo enquanto estamos trabalhando, se chegam vendas, estamos ganhando dinheiro,
Obviamente é um projeto, uma atividade que precisa ser construída, então é algo diferente do trabalho, mas certamente é uma renda extra que me permite viver um pouco melhor. É de qualquer forma um paraquedas caso um de nós dois perca o emprego, por exemplo, ou passe por um momento difícil. E exatamente, é desvinculada do tempo. Terceiro ponto para ter estabilidade financeira, precisamente construir uma estabilidade financeira, é a poupança, e eu diria também, depois investimentos. Não há necessidade de se tornar especialista. Pessoal, fiz um curso em vídeo para aprender a criar estabilidade financeira e gerir o próprio dinheiro, caso queiram conferir. Deixo o link na descrição, depois vocês veem. Agora, qual é o ponto? Vimos a gestão, vimos as entradas, mas se você ganha tanto, mas não guarda nada, e de qualquer forma a sua conta no final do mês permanece a zero, você está sempre no mesmo ponto, ou seja, porque quando as pessoas dizem exatamente que ganhar mais é melhor, porque não funciona, porque se você ganha mais, mas gasta mais, você está sempre na mesma situação. Na minha maneira de ver as coisas, uma medida para medir a riqueza não é quanto você ganha, mas quanto sobra no final do mês, depois de ter pago tudo. Ou seja, qual é a margem? Se eu, uma vez que paguei tudo, estou bastante tranquilo e me sobram 1.000 euros todo mês, caramba, entende que uma boa parte talvez eu possa guardar e aproveitar talvez um outro pedacinho, é uma coisa totalmente diferente. Então, pessoal, esse é o ponto final. Quer dizer, se o resultado entre a entrada e a saída for zero, você pode até ganhar 10.000 euros por mês, mas aquele número é sempre zero, então não muda nada. Se simplesmente, como diz o famoso Alfio Bardola sobre isso, eu concordo com ele, você é apenas um pobre com um alto padrão de vida. Chega, não há nenhuma diferença com quem ganha 1.500 euros por mês, ok? Então qual é o ponto? Criar o hábito de economizar, guardar algo todos os meses, ter a mentalidade de não gastar tudo, mas sempre guardar um pouco. Mesmo que já tenhamos dinheiro para imprevistos, eu falo frequentemente sobre o fundo para imprevistos. Continuar todos os meses a aumentar essa conta e então talvez fazer alguns investimentos. Pessoal, se vocês prestarem atenção até nos vídeos de entrevistas que faço com as pessoas, notarão exatamente esse formato. Quantos italianos ganham? Quando pergunto a eles se conseguem economizar, a maioria me diz que não. Mesmo que sejam pessoas da mesma cidade e que tenham mais ou menos a mesma situação financeira. Ou seja, como é possível que aquele que ganha 1.800 euros não consegue economizar com uma família de 4 pessoas e aquele que ganha 2.500 também não consegue economizar? Porque muitas vezes o problema não são as receitas. Se as receitas forem mais altas, é mais fácil, mas se você não economiza e não sabe gerir, ainda terá dificuldades e problemas para chegar ao fim do mês. Por outro lado, por exemplo, em um dos últimos vídeos, a entrevista em Trento, eu encontrei um rapaz que ganhava 1.000 euros por mês e guardava 200. Como ele consegue? Ok, é verdade que talvez ele viva com os pais. Mesmo que ele não tenha certas despesas, se você tem a mentalidade de gastar todo o seu salário, mesmo morando com os pais, você não economiza nada. Então é isso que precisa ser mudado e essa coisa precisa ser mudada aqui. Ou seja, a economia vem antes de tudo o resto, obviamente, exceto a saúde e as coisas indispensáveis e importantes. Mas vem antes das férias, vem antes da diversão, vem antes dos extras, vem antes das roupas, não as essenciais para nos vestirmos, mas tudo o que é extra. Ok. Se eu tenho de lado o meu dinheirinho que me protege, então ok, posso então pensar de maneira diferente, mas se eu não tenho, é ir me divertir. Não é a prioridade é economizar, para justamente criar uma estabilidade. Uma vez que se tem estabilidade, então a conversa se torna diferente. Aumentei minha renda, então a gestão se torna muito mais flexível. Então a poupança também deve estar ligada aos investimentos, pois é necessário pensar no nosso futuro. Sabemos muito bem, além disso, que a situação das aposentadorias só vai piorar, porque a aposentadoria será cada vez mais distante com o passar dos anos e será cada vez menor. E temos que pensar nisso, então simplesmente fazer um fundo de pensão o mais rápido possível, ou fazer um plano de acumulação, ou talvez usar contas de depósito. Essas 3 formas que são bastante simples, onde não é necessário ser um especialista em finanças ou economia, mas é preciso conhecer o básico. Obviamente não é bom mergulhar de cabeça sem saber nada, mas, como eu disse, basta ter o básico e conhecer as principais ferramentas, que são os menos arriscados,
que no entanto nos permitem garantir também um futuro com estabilidade financeira. Por que nós confiamos no tempo presente? E neste momento talvez eu esteja saudável, jovem, forte, posso trabalhar até 10, 12 horas que de qualquer forma consigo seguir em frente. Mas nem sempre é assim. Então se você trabalha 10, 12 horas e se esgota completamente, não está fazendo uma escolha muito correta, depois, obviamente, a vida é sua e você pode fazer o que quiser. Então, pessoal, esses eram, na minha opinião, os 3 pilares para construir a estabilidade financeira. Deixem-me saber nos comentários o que vocês acham, obviamente deixem um like, inscrevam-se e nós, como sempre, nos vemos por aí.